vivo! Coisa boa tá aqui de novo. Uma quarta-feira linda pra gente conversar mais um pouquinho. E hoje o tema da nossa conversa, eu vou fixar aqui. Oi, Rê! Eu quero desistir. Por que será que a gente pensa isso, né? Vamos fixar o assunto. Deu certinho. Então, tudo bom? Vamos começar mais um bate-papo sobre um assunto que todas nós que estamos nesse processo de emagrecimento encaramos, que são os pensamentos muitas vezes distorcidos e que acabam nos tirando desse estado então de mais tranquilidade, né, mais paz para encarar os desafios do emagrecimento. Acho que é bem importante a gente falar que o nosso cérebro, na verdade, ele foi programado para... não foi programado para prosperar, ele foi programado para sobrevivência. Então, o nosso cérebro, ele trabalha para sobrevivência, não para prosperar. O que isso quer dizer? Que quando a gente emagrece muito, o que o cérebro ele entende? Que a gente está em risco. Então, ele manda mensagens para voltar ao peso inicial. É questão de sobrevivência. O cérebro quer poupar energia. Então, o que ele faz? Ele aciona os hábitos. E através desses hábitos, então, ficamos na zona de conforto. O que eu vou pedir para enviar o aviãozinho aqui, para a gente chamar as meninas para assistirem essa live, porque hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a programação mental, que isso explica muito porque que muitas vezes a gente diz, eu quero desistir. Vamos lá chamar então as meninas. Vamos botar esse aviãozinho aí para disparar, para viajar. Tô chamando todo mundo aqui. Vou chamar toda essa mulherada que tá em busca de paz com o espelho, né? Então, vamos lá, vamos continuando. Então, como eu dizia, o nosso cérebro, ele não foi projetado para prosperar. O cérebro, ele é projetado para sobrevivência. O que isso quer dizer? Que quando tu perde muito peso, o cérebro quer que tu volte a engordar, volte pro teu peso, porque perder peso é ameaça. Algo errado está acontecendo. Então, o cérebro manda mensagem para te voltar para os padrões que ele já está acostumado. Quando tu gasta muita energia para alguma coisa, o que o cérebro faz? Ele faz com que tu acesse os hábitos, que os hábitos nos deixam na zona de conforto. Os hábitos fazem com que o cérebro gaste menos energia. O que são os hábitos, né? Os hábitos é aquilo que a gente rotineiramente faz e que o cérebro já entendeu que é importante, porque se eu faço com frequência, obviamente isso é importante para mim. Então o cérebro aciona esses hábitos para que eu consiga ter menos gasto de energia. Tendo menos gasto de energia, eu fico na minha zona de conforto. E como o próprio nome diz, zona de conforto é conforto, é estabilidade. Tem um lado bom, né? Porque a gente não se desafia, e se tu não te desafia, tu fica mais tranquilona, mas tem um lado ruim que o não desafiar quer dizer que tu perde a possibilidade de crescer, de evoluir, de amadurecer, de fazer melhor, de aprender. Desconforto faz parte de qualquer processo, seja no emagrecimento ou não. Mas em termos de emagrecimento, é importantíssimo a gente se dar conta que desconfortar é necessário. Quando tu vai organizar um armário, por exemplo, trocou a estação, vamos mudar as roupas, né? Aqui no sul a gente tem muito isso, né? Definido, inverno, verão, agora nem tanto, né? Mas enfim, tem momentos que são períodos mais quentes, outros mais frios e a gente faz a mudança do guarda-roupa. O que a gente faz? Difícil, quando tu quer mudar, tu ir organizando com as coisas todas dentro do guarda-roupa. Quase que impossível. O que a gente faz?
tira tudo pra fora. E daí quando tu olha, tá aquela bagunça, é roupa de frio misturada com roupa de calor, tudo misturado e dá aquela sensação de pavor, de desespero, por onde eu começo, desconforta, é desconfortante. Até que tu pensa, vou ter que encarar, calma, as coisas vão pro lugar. E daí a gente começa a organizar, até que daqui a pouco tu olha pro guarda-roupa e ele tá impecável, organizado. Tudo no seu lugar. O que que acontece? Volta a paz a reinar. E assim é com a vida. É assim, para a gente poder colocar tudo no lugarzinho, nas prateleiras, organizar, a gente tem que tirar do lugar, para a gente conseguir entender o que que vai fora, o que que fica, o que que a gente pode doar, o que que a gente pode reaproveitar, o que que a gente pode reinventar. E assim é no processo de emagrecimento também. Achar que vai começar um processo de emagrecimento que não vai se deparar com desafios, que não vai cair, que não vai se estabacar, que não vai ter que tomar decisões difíceis, não rola, não é assim. Tu tem que saber que sim, é um processo como em qualquer outro da vida que é importante para ti, tu vai ter que te desafiar, tu vai ter que sair da zona de conforto. E para ter um melhor entendimento disso tudo, tá entrando uma ligação aqui, deixa eu tirar, para não interferir no nosso áudio. E para não ser um processo tão penoso, tão sofrido, a palavra-chave disso tudo é autoconhecimento. Saber que tu vai bagunçar, tu vai desorganizar, mas que tu vai conseguir colocar as coisas no lugar. É assim que acontece. Autoconhecimento nos proporciona saber até onde a gente pode ir e se desafiar e ir além. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico que acontece. Eu me conheço, eu sei que quando eu tô num momento muito ansioso, quando eu tô muito desorganizada, com as emoções muito bagunçadas, eu não vou pegar uma caixa de bis, por exemplo, porque eu não vou comer um bis. Eu vou comer a caixa inteira. Eu me conheço, eu funciono assim, tem gente que consegue. Quando eu tô equilibrada, organizada, tudo bem, não tem problema nenhum. E também quando eu quero abrir uma exceção, também vou comer a caixa toda, vou comer e tudo certo, não tem problema nenhum. Mas se não é essa a proposta e eu tô muito bagunçada, tô muito ansiosa, tô muito nervosa e acho que vou parar e comer um bis, não vai dar certo. E eu fazia isso com várias outras questões da vida, né? Hoje eu me conheço e eu me conhecendo eu sei que eu vou até um certo ponto, eu tenho um limite. E por que eu vou me colocar em situações que me desconfortam muito ou que fazem eu perder o controle? Não é muito inteligente, mas ao mesmo tempo, se tu não tem essa noção, se isso não é consciente, se tu não tem esse autoconhecimento, é difícil de tu poder ponderar o que funciona, o que não funciona para ti. E é óbvio que o que dá certo para mim não necessariamente vai dar para ti, e vice-versa. Então, quando a gente se coloca de uma forma individualizada no processo, embora sejam as mesmas questões, muito provavelmente a gente vai ter mais sucesso, porque a gente vai poder customizar da forma que faz sentido. Porque aí é que tá a questão, fazer sentido. Quando não faz sentido, a gente não consegue sair dos primeiros passos. Por que então que muitas vezes a gente diz, eu quero desistir? Será que é porque eu sou menos capaz que a minha amiga que conseguiu? Será que eu tenho menos força de vontade que a minha vizinha que deu certo? Por que quando chega no desafio eu quero desistir? Pois eu já te contei o primeiro segredo, né? Que o nosso cérebro, ele não foi projetado, programado para prosperar. Ele foi projetado para sobrevivência. E sendo assim, o cérebro ele tem uma programação mental. Como é que funciona essa programação mental? Essa programação mental, ela funciona em todas as áreas da nossa vida. É óbvio que aqui a gente vai puxar para o emagrecimento, né? Que é o nosso papo aqui em questão.
Então, o que que acontece? O primeiro tijolinho da nossa programação mental são os valores. Os meus valores, obviamente, eles são calcados em quê? Na minha vida, nas minhas vivências, nas minhas experienciações. E os meus valores, eles não necessariamente são iguais aos teus. Então, quando eu começo algum projeto na minha vida, né, qualquer coisa que eu me disponha a fazer, eu sou guiada pelos meus valores. Então, por exemplo, com relação, vamos dar um exemplo aqui da dieta, tá? Tu chega em casa, tu tá de dieta, e daí tem um momento que tu tá com a tua família, passou o dia inteiro fora, e daí é aquele momento que tu te encontra com a família. E daí o teu marido chamou uma pizza, enfim, e tu tá querendo emagrecer e a pizza naquele momento não era o ideal. Só que dentro dos teus valores, esse momento familiar, ele é muito importante. Dizer não para a comida, na tua cabeça, é dizer não para esse momento. Então, o que que acaba acontecendo? Tu acaba desfrutando também da comida, porque, obviamente, além do momento ser gostoso, a comida que tá ali também te desafia. Então, qual é o segredo disso? A gente tem que ressignificar. Eu posso sim ter esse momento com a minha família, esse momento gostoso, essa celebração. Mas o que que eu vou fazer, já que os valores familiares para mim são muito importantes, o que que eu vou fazer? Eu vou comunicar, eu vou pedir ajuda, vou conversar com meu marido ou com os meus pais, enfim, as pessoas que estão ali, que fazem parte do meu dia a dia. Vou pedir ajuda, vou dizer o quanto é importante. E eu vou sim fazer parte desses momentos, mas ressignificar. Talvez com uma comidinha diferente para mim, né? Talvez não comendo naquele momento, comendo um pouquinho antes para chegar naquele momento e não estar tão vulnerável em termos, né, de alimentação, mas enfim, ressignificar. Esse é o primeiro tijolinho da programação mental. E esse primeiro tijolinho, que são os valores, eles levam a gente para o segundo tijolinho, que são as crenças. As crenças é tudo aquilo que eu acredito. Então, se eu acredito que eu sou maravilhosa, que eu sou incrível, que eu sou fracassada, que eu não consigo, que não vai dar certo, que eu começo e não termino, qualquer uma dessas crenças, elas estão certas, porque o que eu creio é a minha verdade. Então, não existe certo ou errado, é o que eu acredito. Mas essas crenças, elas estão baseadas na minha história de vida, no que eu já vivi. Eu, por exemplo, passei muito tempo fazendo dieta e eu sempre reforçava o fato de que eu não era capaz. Por quê? Porque eu começava, chegava num ponto, emagrecia, voltava tudo, recuperava tudo, porque lembra que o cérebro faz a gente repetir padrões, né? Porque ele luta pela sobrevivência. Então, quando eu chegava no primeiro desafio, quando eu tinha que me desafiar de verdade, vinha aquela crença de que eu não era competente, de que eu não conseguia, e eu só reforçava através do reganho de peso. Ganhava o peso que eu já tinha perdido e ganhava um pouco mais como bônus. Então, a minha crença, ela é baseada na minha história de vida, que obviamente pode ser diferente da tua, mas não tem certo nem errado. A gente tem que direcionar essas crenças para o que a gente quer. A gente tem as crenças limitadoras e as crenças fortalecedoras. Num processo de emagrecimento, a gente enfraquece as crenças limitadoras e a gente traz à tona as crenças fortalecedoras. E quem tá na jornada, as meninas que estão aqui, inclusive, meu beijo, sabem disso, que a gente trabalha diariamente os conteúdos para isso, para que a gente possa fortalecer essas crenças positivas, desconstruir o que a vida inteira talvez, né, tu acreditava a respeito de ti mesmo por conta das tuas experienciações. E essas experienciações, elas muitas vezes, elas têm uma boa intenção, obviamente, ninguém quer começar alguma coisa e não dá certo, mas se faz de um jeito errado, não se é consciente com o que se pensa. E essas crenças, então, o que elas originam? Os nossos pensamentos.
Então, se eu creio que eu não sou merecedora, eu vou pensar que eu sou inferior, que eu não tenho o valor que de fato eu tenho. E esses pensamentos, então, eles vão fazer com que eu dê origem às emoções. Então, quer dizer que as emoções, elas são frutos dos pensamentos? Sim. E é muito inconsciente. Através do que a gente pensa, a gente gera as emoções. Então, se eu penso que não vai dar certo, eu gero emoção de ansiedade, menos-valia, nervosismo, medo. Todas essas emoções fazem com que a gente seja impactada diariamente, mas elas são advindas do que eu penso. Vê que tudo é conectado, uma coisa é ligada à outra, é uma programação mesmo. E esses pensamentos, eles acabam gerando essas emoções. E por que muitas vezes, e a gente fala muito isso, né? Por que muitas vezes eu me pego na cozinha, eu tô comendo e nem me dou conta por que eu tô comendo? Porque essas emoções, elas não são conscientes, elas são automáticas. Então, quando tu racionaliza essa emoção, o que tu consegue gerar, o que tu consegue se dar conta dos teus sentimentos. Então, o que o sentimento é? O sentimento é a emoção racionalizada. Por isso que a gente tem ferramentas, a gente tem técnicas dentro do processo de emagrecimento para te tornar consciente o que tu tá sentindo. Porque através dessa racionalização, tu consegue entender esse sentimento. Entende que a gente sempre diz que a gente não controla o que não é consciente? Como que tu vai controlar ou trabalhar com o medo, com a ansiedade, com a frustração, com o cansaço, se tu não sabe o que de fato tá em ti? Por isso que esses minutos antes de tu te jogar na comida, eles são imprescindíveis. Esses momentos de respiro, eles são o tempo suficiente para te tornar consciente o que tu tá sentindo. Hoje, por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês. Eu tava sem fome e eu tava fazendo jejum, né? Quem me conhece sabe que eu amo essa prática. E na ausência de fome, eu não como, né? Tem dias que são mais tranquilos, tem dias que não. Tem dias que eu faço jejum, tem dias que não. Mas enfim. Hoje era 3 horas da tarde, eu não tinha almoçado porque eu tava sem fome. E quando eu vi, eu tava na cozinha preparando algo para eu comer. Eu parei e pensei, nossa, mas eu não estou com fome. O que tá acontecendo? Eu estava muito ansiosa, eu tinha muitas coisas para fazer, eu não tinha conseguido organizar a minha rotina de hoje de uma forma que me tranquilizasse. O que eu fiz? Quando eu vi, eu estava na cozinha. Só que eu tive tempo de parar, pensar e agora a gente entra no nosso 6º tijolinho, que é a ação. Quando tu torna essa emoção consciente, tu identifica esse sentimento que tu tá sentindo, né? Sentimento que tá sentindo, óbvio. Mas quando tu identifica esse sentimento, só assim tu tem a possibilidade de entrar em ação. Caso contrário, é muito difícil de tu conseguir tornar isso palpável. E essas ações, elas podem ser boas ou podem ser negativas, né? Então, por exemplo, quando tu não consegue identificar essa emoção, muitas vezes tu te pega comendo, né? Te pega, enfim, em situações que te desorganizam mais ainda. Quando tu torna consciente, tu identifica esse sentimento que tá ali, né? Naquele momento, tu destina a tua ação na forma de comportamento. Então, se eu torno consciente, eu sei o que está acontecendo, eu racionalizei, né? Eu vou poder agir, eu vou ter comportamentos de acordo com aquilo que naquele momento para mim vai ser melhor. Então, o que no meu caso aconteceu hoje? Eu parei, não estava com fome, parei. Qual foi a minha ação, né, que se materializou num comportamento?
tomei um banho, respirei, depois fiz a meditação, que eu tenho umas meditações muito rápidas, de 5 minutinhos, que eu boto o fone, eu me acalmo. É a minha maneira. É a alternativa que eu encontro de voltar à tranquilidade, voltar à paz e, de repente, poder identificar se realmente é fome. Porque é óbvio que no início tudo se confunde, né? Tudo vira a mesma coisa, a gente leva um tempo para identificar. Hoje ainda na jornada de emagrecimento, o nosso conteúdo foi esse, né? Fome e vontade de comer. O que é um, o que é outro? Como que a gente identifica? Tornar consciente. Porque se a gente não tem consciência, é difícil a gente ter armas para lutar contra, né? Ou a favor. Então, os comportamentos, eles são originados dessa maneira. Vem vindo lá dos valores, das crenças, dos pensamentos, as emoções, os sentimentos, a ação e culmina no comportamento. E esse comportamento, então, ele pode te levar para onde tu quer ou ele pode te paralisar. Se tu sabe o que de fato é importante para ti, né? Se tu consegue entender e controlar isso, tu vai, obviamente, ter comportamentos que vão te levar para o que tu realmente quer, para o que de fato faz sentido para ti. E esses comportamentos, então, eles são potencializados pelos hábitos, que é o que a gente falou lá no início, né? Que através dos hábitos, o nosso cérebro, ele poupa energia. Porque o nosso cérebro, ele quer isso, ele quer poupar energia. Quando a gente faz muitas coisas repetidamente, o cérebro entende que isso é importante e ele dá origem a hábitos. O problema é que esses hábitos podem ser negativos ou podem ser positivos ou negativos. A gente já falou sobre isso também, que quando a gente quer acabar com um hábito negativo, o mais inteligente e o menos difícil é tu substituir esse hábito por outro hábito. Então, substitui um hábito que não é tão bom por um hábito positivo. Isso faz com que o hábito antigo, o hábito negativo, perca forças e tu consiga potencializar o hábito novo, o hábito positivo. E essa repetição faz com que o nosso cérebro entenda que é importante. E se é importante para ti, ele vai fazer com que isso se repita porque ele quer que tu sobreviva. Ele quer gastar menos energia. Então tu não precisa pensar. Por isso é tão importante a gente identificar quais são os hábitos positivos e quais são os hábitos negativos. O que se fecha com o que eu quero para mim. Se eu quero emagrecer, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter hábitos que vão me levar para isso. Vou acabar com hábitos ruins, vou substituí-los por hábitos positivos. E o que esse hábito ele gera na nossa vida? Resultados. Quando a gente tem hábitos positivos, hábitos que nos fortalecem, hábitos que levam a gente para onde a gente quer, a gente tem resultados. E os resultados, o que é? São foco mais ação. Foco mais ação gera resultado. Se eu tenho uma lacuna no meu foco, obviamente a minha ação vai ficar comprometida. E o meu resultado, em contrapartida, não, em consequência também. Se eu tenho um foco bem definido, mas eu não entro em ação, vou ter outra lacuna também. E o meu resultado fica comprometido. Mas, se eu tenho um foco, se eu entro em ação e eu encaro até o que é difícil, porque sim, eu tenho consciência de que não vai ser tudo fácil e não vou ter tudo sempre da forma como eu gostaria naquele momento, quando eu entendo isso. E mesmo assim eu ajo, eu tenho resultados positivos. E o emagrecimento é muito isso, entender que nós temos uma programação e que tu não é nem um ser de outro mundo, não é nem um alienígena, tu não é menos que ninguém porque tu não consegue emagrecer. Não. O que muitas vezes
faz com que a gente não consiga atingir o objetivo que a gente quer é a gente tendo essa programação mental, né, que eu falei para vocês, que começa pelos valores, depois entra as nossas crenças, que dão origem aos nossos pensamentos, que geram as nossas emoções, que racionalizadas dão origem consciente aos pensamentos, que geram ações, e através dessas ações se materializa nos comportamentos, e esses comportamentos é que fazem os hábitos se instituírem, levando a resultados. Quando tu entende tudo isso, tu começa a tornar consciente que se alguma parte dessa engrenagem não está funcionando bem, a gente tem que corrigir para que lá no final tu tenha condições de juntar o teu foco com a tua ação para ter o resultado que tu quer. Então, achei muito pertinente essa frase hoje, porque ouço muito, mas eu quero desistir. Pensei muito em desistir. Quando tem algum desafio, quando tem algum percalço, quando tem alguma situação desorganizadora no processo de emagrecimento, a primeira coisa, e eu me coloco nesse lugar há anos atrás, a gente pensa, vou desistir. Não. Faz parte do processo de organizar a engrenagem dessa programação mental, encarar até os percalços. Porque o que acontece, que a gente sempre fala aqui, tudo que a gente quer de fato, que tem importância, a gente tem que se dedicar. Eu não tenho como aprender a nadar se eu não treinar. Eu não tenho como aprender a andar de bicicleta se eu não treinar. Eu não tenho como aprender a jogar vôlei se eu não treinar. Tudo é treino. Tem que aprender a dizer não para o que não cabe no processo de emagrecimento. Tem que aprender a dormir mais cedo. Tem que aprender e treinar a tomar mais água. É uma série de coisas que entram nesse grande projeto que é o emagrecimento. E quando a gente consegue entender que não é uma vez que se faz e que tá ganho o processo, a luz se acende. Quanto mais a gente treina, mais possibilidade a gente tem do sucesso. Quanto mais a gente treina, mais craque a gente fica. E ainda assim, a gente tem os desafios diários, porque a comida, ela faz parte da nossa vida. A comida, ela é o combustível. Não tem outra saída. E, além disso, a comida, ela tá intimamente ligada às emoções. Comer é maravilhoso. Quem que não gosta de comer? O problema não é comer, o problema é quando e quanto tu come. O que tu tá comendo? O que tu quer? Será que de fato o que tu tá comendo, a quantidade que tu tá comendo, né, tá de acordo com o que tu quer? Assim é a nossa vida. Será que para te passar naquele concurso que é importante para ti, tu tá estudando o suficiente? Ai, tô estudando muito, mas será que tu tá estudando o conteúdo que é necessário para passar na prova? É isso. O emagrecimento é isso. A gente minimiza. E eu falo por mim também, por muitos anos, eu subestimava. Emagrecer é fácil, todo mundo consegue, é só fechar a boca. Não. Nós somos seres vivos, dinâmicos. E vocês acabaram de ver aqui a nossa programação mental. Uma coisa é ligada à outra. Se a gente não trabalha o que a gente sente, se a gente não consegue racionalizar tudo isso, se a gente não lapida os nossos comportamentos, não vai dar certo. Não se trata apenas do que se coloca no prato. É muito mais do que isso. Tu pode me dizer agora, mas eu emagreci já. Faço uma dieta ali e emagreço. Ok, tu até emagrece, mas tu consegue sustentar esses resultados? Tu consegue ter uma relação boa com a comida sempre? Tu consegue ir e voltar nas exceções, nos deslizes? Tu tem amadurecimento alimentar, eu diria? Tu consegue desenvolver esse comportamento alimentar de uma forma que te deixe tranquila com relação à comida? Mesmo sabendo de tudo isso, mesmo tendo ferramentas para trabalhar com tudo isso, mesmo amadurecendo nessa questão do comportamento alimentar, muitas vezes, ainda assim, a gente se depara com as ciladas.
Porque sim, a vida é dinâmica. Não tem como a gente achar que vai ser sempre a mesma rotina, está tudo sob controle. Não é assim em nenhuma área da nossa vida. E com alimentação, tampouco. Então, subestimar o processo de emagrecimento não é o melhor caminho. Não é inteligente. Não é algo de outro mundo, não é, mas merece respeito, merece disciplina, merece envolvimento, merece foco. Caso contrário, a gente não sai do lugar. E eu falo isso porque por muito tempo eu achava que era muito fácil emagrecer. Por muito tempo, no primeiro percalço eu dizia, quero desistir, não quero mais, isso não é para mim. A gente vai ter desafio, sim. E quanto mais a gente treina, como eu disse, mais craque a gente fica. E não se trata de ter um corpo mais leve na balança. Não se trata de mudança corporal. Se trata de tu fazer as pazes com o espelho. Se trata de tu fazer as pazes contigo. Se trata de tu buscar uma saúde melhor. Para tudo na vida tem esforço. E se eu coloco esforço, se eu poupo dinheiro para aquela viagem que eu quero, que vai ser muito legal, que é muito importante, que eu vou estar com a minha família, se eu abro mão de gastos extras, porque eu tenho um foco, se eu realmente me disciplino com relação a isso, por que com a alimentação eu não tenho esse mesmo sentido de valia, esse mesmo sentido de que de fato é importante? Eu sou a pessoa mais importante desse mundo. Não que as outras pessoas não sejam, mas muitas vezes a gente coloca os outros na frente. Eu sou a pessoa mais importante deste mundo também, além da minha filha, do meu marido, dos meus pais. Então, o processo de emagrecimento é pra ti, é por ti, não é por mais ninguém. Quando tu pensar, eu quero desistir, tu pensa o porquê que tu tá fazendo isso. O porquê que tu quer te olhar no espelho e te achar mais bonita. O porquê que tu quer mais saúde. Porque daí desistir não é mais uma opção. E é esse recado que eu queria passar para vocês hoje. Que muitas vezes a gente pensa, eu quero desistir. Mas saiba que tu não é a única, que não tem nada de errado contigo, que não está neste momento, talvez, não conseguindo emagrecer. Tu não é um ser de outro mundo. Saiba que tu tem uma programação mental, que ela é baseada em toda a tua história de vida. E às vezes é preciso alguns ajustes para que tu tenha sucesso no teu processo de emagrecimento. Então, não pense em desistir no primeiro desafio. Busca autoconhecimento, busca saber o que de fato é importante para ti. Porque não se trata, e aqui eu vou trazer um jargão, mas que faz muito sentido para mim, pela minha história de vida. Não se trata do peso que se perde, se trata da saúde que a gente ganha. Saúde física, saúde emocional. Tudo fica melhor quando a gente tem um corpo que funciona bem, por dentro e por fora. Tá bom, meus amores? Eu quero agradecer muitíssimo a companhia de vocês. É muito importante para mim. Espero que tenha feito sentido isso para ti. Espero que tu agora que está num processo de emagrecimento, tu tenha a certeza que sim, tu pode, sim, tu é competente. Às vezes tem que fazer alguns ajustes, mas desistir não é uma opção. Porque vai chegar um momento que tu vai ter que encarar isso de novo. E cada vez vai ser mais difícil porque tu já reforçou lá quando tu parou que tu não consegue. E não é essa a verdade. Tu consegue. Só que precisa encarar até o que é difícil. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. A gente se vê de novo na próxima semana. Beijo!